Uma série de países, incluindo França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, México, Itália e Suíça, pedem para que os seus cidadãos abandonem imediatamente o Líbano sob o risco de uma guerra envolvendo Israel e todo o autodenominado eixo da resistência. Segundo a Arábia Saudita, já existe até data específica para acontecer os ataques. Temos aí, pessoal, também notícias importantes acerca do Irã, que alega que toda a informação que vem sendo passada pela comunidade internacional acerca da morte de Ismail Haniyeh, a liderança do Hamas, está errada, mas que isso não vai fazer com que Israel não sofra as devidas consequências, alegando que o Mossad, que é o serviço secreto, o serviço de inteligência do país, participou também dessas ações. A gente tem, pessoal, Associated Press, uma mídia super importante, fazendo a contabilização dos votos na Venezuela e alegando que o Edmundo Gonzalez é o verdadeiro vencedor, entender aqui exatamente como, enquanto o Brasil, a partir do Múcio, coloca que está totalmente preparado para colocar as suas tropas na Venezuela. Sim, a gente fala de militares entrando em Caracas. Por que isso está rolando? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a China e o Brasil, que apresentam a sua proposta da paz, e depois da África do Sul publicamente concordar com a proposta, e a China alegar que existem mais 110 países. Parece que vai ser a saída do Zelensky concordar com a proposta brasileira e chinesa, o que será que Brasil e China pedem, enquanto a gente tem Hungria e Eslováquia, 2 membros da União Europeia, reclamando de atitudes da União Europeia, inclusive combinando com um possível racha, graças a um suposto conluio entre ucranianos e União Europeia para prejudicar os dois países. O que está rolando? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente discutir. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve uma série de países, os mais importantes, os mais reconhecidos internacionalmente, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, México, Itália e Suíça, pedindo publicamente, a partir da sua chancelaria, a partir da sua embaixada, para que os cidadãos abandonem o país. Isso vem numa esteira de o Líbano atacando Israel. Sim, a gente teve ontem, pessoal, cerca de 50 foguetes que foram disparados contra o norte do país. Só que, claro, o Iron Dome israelense, ele é sensacional para lidar com esses ataques, mas Israel fala que teve aí importantes ataques vindos a partir do Líbano. E a gente sabe que recentemente Israel matou o número 3 do Hamas, matou o número 2 do Hezbollah, inclusive com funerais acontecendo, pessoas militantes assim, desses grupos, participando e prometendo vingança. O Ismail Haniyeh, que é a grande liderança do Hamas, também foi morto dentro do Irã, e o Irã reunindo todos os países e grupos do chamado eixo da resistência para prometer uma resposta. Ou seja, um ataque vai acontecer, segundo palavras do Ayatollah Khamenei, segundo palavras do Hamas. A guerra, inclusive, já começou, tá? A gente tem hoje uma disputa na sucessão da liderança do Hamas, mas membros importantes de alto escalão colocando que a guerra já começou por conta da atitude israelense, e o Hezbollah, que meio que assim, continua com os ataques, mas, enfim, tá disparando aí os seus foguetes. Vale lembrar, pessoal, que os Estados Unidos, para vocês terem uma noção, eles colocaram que, mesmo que assim não seja o seu local preferido, etc., compre a passagem e saia do Líbano, porque a guerra pode começar em qualquer instante. Reino Unido e os outros países falavam palavras mais ou menos semelhantes. A gente tem, pessoal, também, sem esquecer, o próprio Irã, tá? Que tá meio que assim, reclamando da maneira como a comunidade internacional tá lidando com o ataque israelense, porque, de novo, Israel assumiu a autoria da morte do número 3 do Hamas e do número 2 do Hezbollah, mas não assumiu que eles foram os responsáveis pela morte do Ismail Haniyeh, pelo menos não até o momento, tá? Vale lembrar, pessoal, que o Benjamin Netanyahu, ele falou, nossa, a gente tá esmagando pessoas que colaboram com o Hamas, que colaboram com o Irã, por aí, bem depois que a gente teve a morte do Ismail Haniyeh, e a gente tem notícias da New York Times, Wall Street Journal, do Jerusalem Post, enfim, de mídias super relevantes do mundo ocidental, já dando certo que foi o ataque israelense. Só que existem 3 propostas, vamos colocar assim, 3 jeitos que ele pode ter vindo a óbito. Um foi por um foguete ou algum tipo de míssil teleguiado de longa distância, essa está um pouco mais descartada.
Ou foi a partir, o que o mundo ocidental coloca, as mídias ocidentais colocam, uma bomba que foi instalada na residência, na mansão, em que o líder estava, visto que ele estava, né, para a posse do novo presidente iraniano, o Pezeshkian. Ele participou ali da reunião, inclusive fotinho ali, né, do lado do Hezbollah, até o Alckmin também, né, estava ali para fazer a posse do novo presidente. E aí depois, na mesma noite, horas depois, ele teve ali um ataque. Mas isso foi uma bomba que foi colocada 2 meses antes. E agora, o Irã alega que, na verdade, foi um ataque com um projeto de curta distância que carregava uma ogiva poderosa que disparou os ataques. Independente da maneira como foram feitos esses ataques, ou foi feito esse ataque, é fato, galera, que isso mostra uma fraqueza iraniana. Tanto que, no sentido que você teve uma atuação muito forte da inteligência de Israel, da inteligência dos Estados Unidos, cooptando pessoas que trabalham em áreas influentes que tinham acesso, por exemplo, a colocar uma bomba no local onde sabia que o Rouhani ficaria depois de 2 meses, entende? Porque era inclusive a mansão que ele costumava ficar quando ele visitava o Irã, um país que tem uma forte coordenação com Hamas. Então, assim, por conta dessa fraqueza, vamos colocar, iraniana, a gente já teve, galera, perseguições e prisões contra vários líderes. E, inclusive, a própria mídia ocidental colocando que o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, participou. Com o deslocamento de tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, Lloyd Austin falando com o próprio Galan, que é o responsável pela defesa de Israel, a guerra, pessoal, de fato está cada vez mais próxima. A Arábia Saudita alega, segundo mídias sauditas, claro, que o ataque ele vai acontecer no dia 12 ou 13 de agosto. Por quê? Porque esses dias são considerados dias mais tristes, dias de luto para a sociedade israelense, para os judeus, né? Eles alegam, galera, que nesses dias a gente teve a derrubada do primeiro templo pelos babilônios e do segundo templo pelo Império Romano. Então, um dia triste, um dia de luto, e aí meio que assim, culminaria com mais um luto que seria um ataque coordenado desse autodenominado eixo da resistência. Será que os sauditas, pessoal, estão certos? A gente teve também a Associated Press, para quem não sabe, mídia também super importante do mundo ocidental, fazendo uma contabilização dos votos. Eu falei para vocês que a oposição, ela colocou ali, ó, tudo ali, tá, online, as atas que teve acesso e fez ali a contabilização dos votos. Dá mais ou menos 81% e o Edmundo Gonzalez teria mais ou menos ali próximo de 70%. Só que aí a gente tá na mão da oposição, né, galera? Convenhamos que também é interessado no processo porque estava concorrendo às eleições e quer tirar o Nicolás Maduro. Claro, tá? Não tô falando que eu acredito no Maduro, não é isso. Mas tô falando que os dois lados são parciais. A Associated Press, ela foi lá e fez uma averiguação a partir das atas que foram disponibilizadas pela oposição. Claro, pessoal, de novo, a Associated Press até colocou na reportagem, tá? A gente não consegue fazer uma averiguação da legitimidade das atas. Mas tinha o QR Code, tinha... Galera, parece muito mesmo que são as atas reais. E a partir da apuração da Associated Press, que não conseguiu averiguar os 81%, porque alega que 4% das imagens estavam um pouco distorcidas, a contabilização dos votos deu uma vitória esmagadora para o Edmundo Gonzalez. Inclusive, só a partir dos cerca de 80% das atas, o Edmundo Gonzalez já teria mais de 500 mil de votos do que foi contabilizado pelo Nicolás Maduro. Ou seja, é mais uma fonte aí. Não vou colocar que é independente, porque é a mídia ocidental mais contrária a Maduro, claro, né? Mas que corrobora com a narrativa que o Edmundo Gonzalez foi o vencedor. Claro, eu não acho suficiente, mas é fato, galera, que o Nicolás Maduro, até hoje, tá, não divulgou as atas eleitorais, alegando um ataque hacker, o que aconteceu, enfim, né? A pesquisa dava um número muito diferente para o Edmundo Gonzalez, em que foi, de fato, o que o Nicolás Maduro publicou. A gente já começou as eleições de maneira problemática com a não permissão da Maria Corina Machado, da Corina Iores, de poder participar de fato, né, das eleições. E com a não divulgação das atas, mesmo com pedido de Brasil, México, Colômbia, óbvio que isso coloca sob suspeição as eleições da Venezuela. Tanto que, assim, a gente teve um conjunto hoje de 7 países europeus que não reconheceram o Edmundo Gonzalez, assim como Estados Unidos, Argentina, Uruguai fizeram, mas pedem a divulgação das atas. Que nem eu falei, na minha concepção, o Nicolás Maduro está jogando com o tempo, porque quanto mais ele for prorrogando, não, foi o Elon Musk que fez ali, né, agora a gente está numa parceria coordenada com os chineses, com os russos, para evitar cyberataques, mais a gente vai esquecendo e vai perdendo o hype esse assunto. Acho eu que é isso que o Nicolás Maduro quer.
Inclusive, a gente teve conversas entre Mauro Vieira, que é o chanceler, e o próprio Múcio, um dos responsáveis pela defesa do Brasil, garantindo que o nosso exército está a postos para ir em direção a Caracas. Só basta o Nicolás Maduro dar um aviso. Professor, quer dizer então que o Brasil ele vai ajudar o Nicolás Maduro a conter as manifestações do exército brasileiro? Aparentemente não é isso, tá? A gente teve uma reportagem bastante significativa do Múcio para a revista Veja, depois de uma conversa que ele teve com Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e basicamente ele garantiu que ele está preocupado sim com as manifestações que acontecem na Venezuela e principalmente com a representação brasileira na Venezuela. E na verdade não só a representação brasileira. Como a gente teve o Peru e a Argentina que reconheceram Edmundo González como presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro rompeu relações. E claro que a embaixada desses dois países está comprometida. Inclusive, na embaixada da Argentina, você tem cerca de 6 a 8 exilados que estão sendo perseguidos pelo regime venezuelano, que estão na embaixada. E a Argentina falou, Brasil, por favor, tem como você cuidar da embaixada para mim? O Brasil foi lá, assistiu a bandeira, pô, beleza, a gente vai garantir a segurança, inclusive dos exilados. Peru, o Brasil, tem como você cuidar da embaixada? Tem também. E a própria embaixada brasileira. Então o Brasil coloca que os militares podem ser destinados para a Venezuela, não para ajudar o Nicolás Maduro, pelo menos, claro, né? O que a gente tem publicamente. Mas sim para proteger a representação tanto de Peru e Argentina, como a própria representação brasileira na Venezuela. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está acerca da declaração da África do Sul, de Cyril Ramaphosa, atual líder do país, né? A África do Sul faz parte dos BRICS, a África do Sul cada vez mais vem se aproximando dos russos, tecendo críticas ao G7, se aproxima também da China, né? Convenhamos, a própria participação da África do Sul nos BRICS foi a partir de um convite dos chineses, interessados na nova Rota da Seda, no ouro, no diamante da África do Sul, né? Não sejamos inocentes, claro. Parceria estratégica entre os dois países, e a África do Sul colocou que apoia totalmente a resolução brasileira e chinesa sobre o fato, sobre a guerra Rússia-Ucrânia. A gente teve, galera, Brasil e China assinando uma proposta de paz. Na verdade, já conversei com vocês, fizemos vídeos no passado analisando os pontos que são colocados. Todos são pontos muito interessantes, né? Não aumentar a retórica agressiva, não atacar pontos nucleares, realizar a troca de prisioneiros. Galera, convenhamos, né? São coisas assim que são muito bonitinhas, mas são pouco práticas. Mas para um documento inicial, pô, penso que é uma coisa interessante. Tanto que outros 110 países, segundo a China, concordaram com essa proposta. Talvez um dos pontos mais polêmicos que tenha nessa proposta de paz China e Brasil seja um ponto que foi colocado de reconhecer os reais motivos por toda essa situação que se estende entre Rússia e Ucrânia. O que são esses reais motivos? Cara, eu não sei, tá? Porque não foi colocado no documento. Mas vem da posição chinesa e brasileira, penso eu, tá? Que eles estão colocando a perseguição que acontecia aos russos em Donbass e na Crimeia e a possível expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia, né? Que, convenhamos, após a guerra Rússia-Ucrânia até acabou aumentando com a participação de Suécia, Finlândia, a Moldávia querendo, a Geórgia querendo, a própria Ucrânia também, né? Querendo entrar para a OTAN, enfim. Mas são esses pontos colocados aí para o Brasil e China. E por incrível que pareça, talvez não pela vontade do Zelensky, mas pela prática do conflito, possivelmente o Zelensky ele vai concordar. Concordar em que sentido? Não que ele queira perder a guerra, claro que não, né? Mas o Zelensky, por exemplo, está na França, ou esteve na França, e deu entrevistas importantes para mídias francesas. Ele falou sobre a Ucrânia querer que a Rússia participe de um processo de negociação, que a próxima cúpula de paz, inclusive, pode acontecer num país que é mais bem visto pelos russos, tá? Porque a última cúpula, por exemplo, a Rússia considera que não foi uma cúpula de paz, porque aconteceu na Suíça, um país que não é mais visto como neutro, já que adotou sanções contra os russos, e falou, inclusive, que a questão, olha que importante, hein, entre Donbass e Crimeia, tem que ser negociada com a participação não só da Ucrânia e da Rússia, mas também com os cidadãos que ali vivem. Professor, isso quer dizer então que ele crê que os cidadãos querem ficar com a Ucrânia? Até acho que sim, tá? Mas foi a primeira vez que ele falou em negociar com a presença de militares russos em solo do que era a Ucrânia antes da guerra Rússia-Ucrânia e falou, mesmo que assim, né, não colocando, ratificando, a possibilidade de perder Donbass e Crimeia. Ele falou sobre isso, entende? Então, cada vez mais, penso eu, Brasil e China vão se tornando importantes mediadores para uma proposta, talvez não paz, mas de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.
E para finalizar, pessoal, a gente teve também declarações polêmicas de Hungria e Eslováquia. Hungria e Eslováquia eu coloco para vocês como os dois patinhos feios da União Europeia. Por quê? São países, principalmente depois a Eslováquia, né, da eleição do Robert Fico, que eles são da União Europeia, que como um bloco, via de regra, é contrário à postura da Rússia, mas eles têm negociações importantes com Putin, ou pelo menos não apoiam tanto a ajuda assim que a União Europeia dá para a Ucrânia. E a gente teve recentemente o gasoduto Druzhba, que ele foi bloqueado pela Ucrânia. É um gasoduto que abastece passando da Rússia, indo para a Eslováquia e para a Hungria, conectando a partir de empresas da Lukoil. E aí, grande parte desse oleoduto, que transporta esse petróleo, abastece energeticamente Hungria e Eslováquia. Aí Hungria e Eslováquia, pô, como assim Ucrânia? Só porque você tá sofrendo aí, só entre aspas, né? Com a guerra Rússia e Ucrânia, você vai aplicar sanções contra a Lukoil e eu fico sem energia. E aí Hungria e Eslováquia começaram a reclamar com a Ucrânia. Só que Hungria e Eslováquia perceberam, segundo os dois, claro, que não foi a Ucrânia agindo isoladamente. Foi, na verdade, a Ucrânia agindo com a anuência dos Estados Unidos e principalmente de Bruxelas, da União Europeia. Só que olha que coisa estranha. Eslováquia e Hungria são membros da União Europeia. Então a gente teve o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da própria Hungria colocando que é ridículo você ter a União Europeia em conluio com a Ucrânia, prejudicando dois membros que já são da própria União Europeia. Vai lembrar que a Hungria, nesse momento, está na presidência da União Europeia, para desespero dos europeus, tá? O Viktor Orbán, né, durante 6 meses aí, vai ser o presidente da União Europeia, e a gente teve a Hungria colocando que a União Europeia ela não aceita o fato de que a Hungria, apesar de toda a pressão, não se rende e continua com a sua política voltada à paz. Claro que eles consideram paz a negociação, né, entre Rússia e Ucrânia. Tanto que o Orbán já visitou a China, já visitou o Zelensky, já visitou a Rússia e quer se colocar aí como mediador pela paz. Vale lembrar que a Hungria, inclusive enquanto presidente, mas como próprio membro, tem um papel importante nas mãos, porque ela pode bloquear o Fundo Europeu pela Paz. Mais ou menos um recurso de 6,5 bilhões de euros. Professor, como assim? Vários países da União Europeia destinaram munições, equipamentos, enfim, para a Ucrânia. E parte desses recursos que foram destinados, porque os países alegam que foram recursos destinados para a paz na Ucrânia, eles podem ser ressarcidos pelos fundos da União Europeia, esses 6,5 bilhões de euros. Só que precisa de autorização dos membros. O que a Hungria fala? E a Eslováquia também. Se a Ucrânia não desbloquear o oleoduto Druzhba, que conecta energeticamente a gente não desbloqueia esses fundos pela paz. Inclusive a Hungria, que tem papel importante, já que está na presidência do bloco, pode exercer um papel super importante. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.